tranquila. A Dani entrou de novo. Dani, me desculpa, caiu aqui. Deixa eu colocar aqui para a Dani entrar comigo e a gente poder conversar. Olá. Pegou na cara, é? Caramba! Ô, Dani, nossa, depois de toda essa apresentação desligada... Nossa, me apresentou bonito, falou, tal, aí eu, tá bom, humildemente entrei... Poxa, mas acontece, ao vivo é assim mesmo, não tem o que fazer. Essa semana aconteceu com um entrevistado também da CES, que você conhece, acho que a maioria que conhece, né? Dele foi, nossa, a gente não, ele me via e eu não ouvia, e foi, nossa, eu foi vi, assim. eu tava na live, eu vi aí ele ficou travado, né? Ele ficou como se fosse um véu assim na frente, aí dava para ouvir, mas no fim dá tudo certo, né? Isso é que importa. Dani, eu tô te ouvindo bem baixinho. Eu queria que alguém colocasse aqui para mim se está ouvindo a Dani baixinho também ou se isso sou eu. O Clóvis disse para mim que está bem baixinho mesmo, Dan. Tá, peraí, deixa eu pôr o fone então. Peraí. Olha, ainda bem que o pessoal tá acostumado com live, né? Todo mundo é de casa, né? Então. Você mudou de casa, é isso? Hã? Você falou que mudou Não, de casa? eu falei que o pessoal é de casa, e aí o pessoal já entende. Tá. A Ana colocou para mim que eu estou normal, mas você tá baixinho mesmo. Mas não tem problema, a gente faz assim, Dani, fala outra vez! Nós estamos escutando muito. Eu já falo alto, né? Eu já falo alto, então eu vou falar mais alto. Mas eu ponho o fone aqui, vamos ver se melhora, peraí. Tá legal. Você chegou assim mais pertinho, já melhorou um pouco. Vamos lá, melhorou? Bastante. Ah, então melhorou. Tá bom. Então vamos. Melhorou bem mesmo. Só tirar aqui o... Ah, ninguém tá vendo. O importante é vocês me ouvirem. É isso mesmo. A Cris entrou. Cris, seja muito bem-vinda. Pessoal, olha, a primeira live, assim, a Dani falou, poxa, Max, desligou na cara, hein? Fui derrubada. Prometo, juro, volta, por favor. Aí ela voltou. Olha que maravilha. Né? Dani, espaço seu. Quero que você se apresente, né? Apesar que eu acredito que a maioria te conheça, sim, mas se apresente, fale o que você quiser falar, para eu poder perguntar um monte de coisa para você. Tá bom, pode perguntar o que você quiser. Primeiro, agradeço pelo convite, né? Eu, ultimamente tenho feito várias lives como convidada, estou muito feliz, obrigada, gratidão aí. Sim, estou mais pertinho, não sei se você falou isso, né, nessa entrada ou na outra, mas estou mais pertinho do Cevate, sim, né? É uma honra fazer parte do time Cevate também. É uma ferramenta que eu utilizo muito, confio muito e tenho ótimos resultados. Então, por que não, né? Ajudar os outros coaches a também conhecer essa ferramenta maravilhosa e fazer com que as pessoas conheçam os seus valores, né? E entendam, né? Eu sempre... Uma das ferramentas que eu mais gosto dentro do processo de coaching é a sessão de valores. E agora, meu queridinho, né, do coração é o Cevate, porque faz toda a diferença e assim, é incrível mesmo, é uma leitura, né? Nossa, você leu minha mão, né? Então, é um prazer fazer parte da família Cevate, né? Que é como a gente se chama. Então, acho muito legal. E essa, né, você já falou um pouquinho, né? Eu sou coach de transição de carreira, de vocacional. Também sou trainer do Maurício Sampaio. Também mentora e supervisora do Maurício Sampaio. Da parte presencial de coaching vocacional presencial.
Que mais? Hoje eu dou mentoria também individual. Que mais? Eu faço tanta coisa, faço workshop. Bom, eu acredito que quem está assistindo a live sabe que ela não é fraca não, hein, pessoal? Muito pelo contrário, mas muito pelo contrário mesmo. A Dani é muito tranquila, a Dani é muito serena, né? A gente já teve oportunidades de estar juntas algumas vezes. Então, a Dani é muito tranquila, é muito serena, faz as coisas com muita naturalidade. Então, quem vê tudo isso não imagina o quanto a Dani tem de bagagem, o quanto ela traz de bagagem. Porque é muito. O que nós sabemos, para a pessoa chegar no nível que ela chegou, é porque estudou, e estudou muito, estudou fervorosamente. Então, esse indício, para mim, primeiro que com certeza faz parte das características da Dani. A segunda coisa é que eu acho que o profissional que está seguro, que sabe o que está fazendo, que é sério naquilo que faz, ele realmente tem essa serenidade, ele tem essa tranquilidade. Não que o medo não seja um fator extremamente importante. O Clóvis me ensinou o quanto é importante, desde que ele tenha uma medida, claro, né? Por quê? Porque ele te previne. Então, se você sempre ficar extremamente à vontade, extremamente seguro, você pode ser pego em alguma coisa, porque as pessoas são as pessoas, né? Então, às vezes você está tão seguro, tão seguro, tão seguro, que isso pode não ser tão benéfico. Então, o medo, ele é essencial desde que dentro do equilíbrio. Mas o que eu sinto muito da Dani é esse comprometimento com aquilo que ela faz, dar essa serenidade muito grande. Então, assim, quem conhece a Dani assim não sabe o quão preparada ela é, né? Eu acredito que, por exemplo, uma pessoa como o Maurício, conhecendo ele um pouco mais, assim, de bastidor, o Maurício é o que é, né? E o Maurício é uma pessoa generosa, ele é muito generoso. Isso é extremamente educado, mas com certeza o Maurício fez uma seleção muito apurada para colocar a Dani frente, por exemplo, uma mentoria de um curso dele. Né? Então, e a gente acredita muito nisso, conhecendo a Dani, e é que nem a Dani falou, e a Dani agora fazendo parte dessa nossa família, a Dani estando junto com a gente, né? Porque a Dani já esteve em treinamento nosso, e ela é essa pessoa serena, né? Tranquila, que vai absorvendo o conteúdo, mas de uma maneira muito, muito serena, né? Muito branda. E isso porque as pessoas, muitas vezes, só te cortando um pouquinho, as pessoas às vezes me conhecem e falam assim, nossa, mas você é muito brincalhona, você é muito espontânea, você... nem imaginava que você trabalhasse como... sério, né? Mas por quê? Eu sou muito leve, eu sou pouco formal, eu sou zero formal. Então, quem me conhece sabe que eu sento junto, tudo, mas a minha busca pelo conhecimento, né? Até a Tabita, né, costuma falar assim, você é corujinha, né? A Tabita é gerente de atendimento do Maurício, né? Você é coruja, você fica, né? Você quer estudar tudo, né? Abstração 20, quer estudar até 19, né? Quer entender tudo, né, com muito detalhe. Então, assim, a busca por conhecimento realmente não é uma coisa que me define de verdade. É uma coisa que faz parte de mim. Mas faz parte de mim também não ser formal, né? Não ser essa pessoa mais tranquila. Não sei se é essa a palavra, mas é isso mesmo. Sim. E eu vim falando tanto disso, desde o nosso último treinamento, quão importante é você somente... Olha lá, corujinha. É você somente ser o que é, e tá muito bom. Porque as pessoas vão gostar exatamente disso, né, Dani? Que você coloque essa clareza de quem você é e pronto. Às vezes tudo que ela queria era isso. Sabe aquela coisinha da Dani, parece tanto comigo? Eu acho que foi isso que fez com que eu criasse uma empatia imediata com ela. Né? Então, essas coisas assim, e às vezes quando a gente tenta, vamos dizer, camuflar isso, esconder, uma hora ele aparece. Né? Eu acredito
que não tem jeito. E isso, uma hora aparece mesmo, pessoal. Não tem como ser diferente. Tá? Agora, falando um pouquinho da nossa campanha, que eu queria que você contasse pra gente, Dani, qual é a sua experiência profissional antes de todos esses títulos, de todas essas responsabilidades hoje que você tem, porque você é uma coach atuante, né? Você é mentora, sim, né? Você é master, a gente acompanha aí nas redes, vê que você é ativa naquilo que faz. Então, e foi claro que esse é um dos motivos do seu convite também. Então, o que eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, o que é que você fazia antes, o que te levou a essa decisão de se tornar coach, por que agora você vive da profissão, divide com a gente isso, para os coaches que já estão aqui, para os que vão ver depois, os que estão iniciando, os que ficaram em dúvidas sobre a profissão, para que isso seja bem, bem bacana e que de algum modo, mesmo que a gente nunca fique sabendo, que ajude essa pessoa. Você conta pra gente? Sim. Com certeza, um prazer. Bom, a minha vida anterior, né, que eu costumo dizer, minha vida anterior, que óbvio que não seria, hoje eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado por tudo que eu passei antes, né? O que eu fazia antes, exatamente antes de fazer a minha transição de carreira para trabalhar com coaching, eu era executiva de vendas numa empresa de embalagens. E eu tive, né, toda aquela coisa de carro, celular, cartão corporativo, tudo mais, mas trabalhei em vendas nos últimos 10 anos da minha profissão. Só que eu gostava de vendas consultivas. Eu nunca gostei de vendas, aquela venda que você chega e você, né, que você é obrigado. E eu sempre trabalhei com relacionamento, né? Então, o que eu gostava mais dentro do meu trabalho era relacionamento. E a partir do momento que eu senti que o que a empresa estava me apresentando, sou super grata, óbvio, a toda a experiência, a tudo que eu fiz nos meus últimos 10 anos. Já tinha trabalhado em RH, já tinha trabalhado em engenharia, né? Mudei bastante aí, mas os últimos 10 anos realmente foi dentro de vendas. Mas chegou uma hora que não fazia mais sentido. E é uma coisa que a gente fala muito dentro do Cevate, né? Não estava mais batendo os meus valores com os valores da empresa, né? Então, acabou, a empresa é ótima, né? Como eu disse, sou grata à empresa, todo o aprendizado, toda a experiência, mas não estava mais, a gente não estava mais conectada, os meus valores não estavam mais batendo com a empresa, e aí eu queria fazer algo que fosse voltado para ajudar as pessoas. Eu conto para todo mundo e já falei em várias lives aqui, que o meu primeiro consultório de coaching era o banheiro da empresa, né? Então, às vezes eu chegava do cliente, tinha alguém chorando no banheiro, alguém que não estava muito bem, e aí quando eu decidi fazer a minha transição de carreira, eu questionei as pessoas o que eu poderia fazer. E todo mundo, nossa, você deveria ser psicóloga, você deveria ser não sei o quê, porque você me entende muito bem, você... Então, assim, o que eu fui buscar conhecimento... A Débora. Migras! Eu fui buscar conhecimento conhecimento e ferramentas para fazer algo que eu já sentia no meu coração que eu sabia fazer ou que eu queria fazer, que eu queria trabalhar ajudando as pessoas. Então, antes, né, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu gostava, mas porque eu gostava do relacionamento e muitas vezes o que eu sentia era que eu gostava mais do relacionamento que eu tinha com as pessoas no meu departamento, com as pessoas que eu me relacionava, com as pessoas da empresa em si, do que o meu trabalho, né? A minha ocupação não era o que eu gostava de fazer. E aí, óbvio, né? Depois que a gente tem filho, a gente começa a questionar diversas coisas, e eu tive meu filho.
E aí, quando eu tava com ele no colo, primeira semana, se eu não me engano, eu falava assim, gente, como é que eu vou ficar longe dessa criaturinha tanto tempo para fazer uma coisa que eu não gosto? E aí, óbvio, começou toda a minha busca por o que eu vou fazer a partir de agora. E antes de sair da empresa, eu já fui buscar a minha primeira formação e aí fui buscando cada vez mais conhecimento para começar a atender. Óbvio que no começo nunca é fácil, né? E num começo bem longo, né? Que demora um pouco para a gente começar a engatar, a engrenar, tudo mais. Já tinha pensado em desistir 1 milhão de vezes, mas graças a Deus não desisti. Hoje eu tenho muito orgulho. E recomendo, né? Eu sei que a gente está muito legal o que vocês estão fazendo a respeito do né, coaching não é piada, que é bastante importante mesmo para todos nós, né? E sabermos que temos uma bandeira, né? E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que se juntar e se unir para crescer o nosso trabalho aí, que tem muito a agregar e ajudar as pessoas, né? E em conjunto com, né, vários profissionais, né? Cada um tem que entender o seu ponto aí, onde é que tá, onde é que se encaixa e como é a melhor maneira de ajudar as pessoas e ter consciência de que tem coisas que a gente pode ajudar, tem coisas que não cabem ao coach. Acho que esse é o principal ponto, assim, né? Mas não sei se eu respondi o que você me perguntou, né? Mas... Respondeu, com certeza respondeu. Dani, é exato que a gente... Por isso que a gente disse que, desde o início, a campanha não se tratava de uma revanche, não se tratava de uma resposta, nada disso, porque a gente sabe que quando se começou a fazer realmente piada com a profissão de coach, com o processo de coach em si, foi uma lacuna muito grande que foi aberta, né? Que foram profissionais que não tinham qualquer formação, mais se intitularam como coaches, foram profissionais que começaram a misturar suas expertise, não que ele não pudesse trazer a sua expertise, mas algo que realmente não tinha qualquer liga, né, com coaching, profissionais que realmente abusaram da emoção da pessoa e ultrapassaram os seus limites, fazendo com que elas deixassem de ter o lógico, que nós sabemos que tem o coração, mas também tem muita lógica. Se existe uma técnica, se existe um método, a nossa sessão, onde ela tem um início, um meio e um fim. Existe um método no processo de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta sessão. Existe um método para cada reação. Então, o que aconteceu, a gente sabe que não foi à toa, né? Não foi uma história que surgiu porque alguém quis tirar proveito disso. Então, não. Foram-se abertas muitas lacunas. Então, quando você vê pessoas tirando dos seus dados lá, que ela é coach, não está falando mais que ela é coach, não sei o quê, porque se viu encurralada, vamos colocar assim, entendeu? E começou a ter dúvidas sobre isso. O que nós quisemos fazer aqui, nós debate, foi exatamente falar assim, olha, calma, isso acontece, mas passa. Então, e o que a gente pode fazer, né? Falando exatamente com coaches, né? O que a gente pode fazer para mudar isso? Foi o que o Sebat se propôs. Então, vamos esclarecer. Não é eu ou o Clóvis aqui falando para todo mundo dessa questão do coach. É trazer coach com suas histórias reais, verdadeiras, de sucesso, né? Para que essas pessoas que ficaram em dúvida ou que estão chateadas ou alguma coisa assim, pudesse ouvir e repensar, né? Deixar que ele tome a sua decisão sozinho, mas repensar. Bem-vindo, Garcês, bem-vindo, Débora. Jorge! Deixa eu ver aqui. A Débora é Miglis e o Jorge é Miglio. Ulisses que entrou, o Mauro
que entrou também. Aí veio a Débora, aí veio... Ai, deixa eu ver o que eu fiz aqui, gente. Pronto. Aí veio a Débora, veio o Garcês. O Garcês até fez alguns comentários aqui. Eu tive a honra de ser coach da Dani, e ela me trouxe muita clareza em determinado aspecto da minha vida. E o coach precisa de outro coach para atender uma demanda que você não atende, exato. E cada um com a sua especialização, né? Então, por exemplo, Dani, o que levou você, por exemplo, a ser um especialista na área de carreira? O que te chamou a atenção? Foi algo que te chamou a atenção? Foi algo que te sentiu no coração? Foi algo que você viu uma lacuna no mercado? O que te chamou a atenção para você ser uma coach de carreira, por exemplo? Tá, o que aconteceu basicamente foi quando eu comecei a trabalhar com coach, eu queria há bastante tempo atrás, quando eu decidi, porque pelo fato de eu ajudar as pessoas no trabalho, né, então eu ajudava tanto a parte né, relacionamento e tal, e eu achei que a princípio eu queria trabalhar com relacionamento. Mas o que aconteceu é que eu me identifiquei muito, porque eu fiz a minha transição de carreira e muitos me procuraram para fazer também um processo de coaching. Ah, me ajuda, eu também quero sair do corporativo, me ajuda, né? E eu comecei a fazer, a princípio, com amigos, e hoje eu identifico que eu fazia processo de coaching vocacional adulto, que é o transição de carreira. Porque, eu quero fazer um trabalho tal. E aí, acabou surgindo muitos clientes de carreira, né? E pelo fato de eu já ter trabalhado no corporativo, eu entendo, não que isso seja um impeditivo, mas é que eu acabo entendendo o que acontece, qual é a dinâmica, né? Qual é a dinâmica de uma promoção, o que acontece no ambiente. Então, eu compreendo isso. E muitas pessoas acabaram me procurando para a carreira, que foi quando eu comecei a ter contato com a parte de, né, buscar informações sobre carreira, tive acesso ao Maurício e a outros profissionais de carreira, e eu comecei a me identificar para caramba. E quando eu pensava em transição de carreira, logo eu comecei a pensar assim, por que não ajudar os jovens também, antes que eles, né, vou trabalhar no preventivo, porque eu já estou atendendo o pessoal de transição, então eu gostaria também de trabalhar com os adolescentes, por isso que hoje eu trabalho com os dois públicos, porque eu me vejo, né, o meu posicionamento eu sou coach de escolhas profissionais, seja ela na adolescência, ou, né, uma transição de carreira, ou um crescimento de carreira. E isso, o que me levou a ser coach de carreira foi a minha transição e a minha afinidade com esse público, essas vivências, essas dores, porque eu passei por muitas dores no corporativo. Então, hoje eu sei o que é. Inclusive, hoje, eu vejo que se eu tivesse me atendido, se hoje eu me atendesse como eu era antes, eu ia falar assim, não, isso não é uma dor, né? Não é que não é uma dor, não é assim, não é você que não é valorizada, não é você, é que, né, são várias outras coisas por trás, porque hoje eu entendo muito mais o desenvolvimento humano, o que é o crescimento, eu entendo tudo. Então eu sei que lá atrás, né, tinha coisas que eu reclamava que não era bem isso. Mas se eu não tivesse essa vivência do corporativo, hoje eu não saberia talvez ajudar da maneira como eu ajudo, né, nas minhas questões, tá? Não estou falando que uma pessoa que não tenha trabalhado no corporativo não pode ajudar alguém nas suas carreiras, né? Mas nas questões, né, no meu público ideal, eu sei quais são as dores. Então, é por isso, hoje eu me identifico com esse público, o público, né, se identifica, acho que pelo fato de eu ter feito uma transição de carreira e entender essas dores, e acho que não fui eu que escolhi, né? O nicho me escolheu, no fim das contas.
O que a gente acaba percebendo nessa tua história, Dani, é exatamente isso, né? O quanto a sua dor te ajudou na sua carreira profissional. Engraçado isso, né? Como É, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, hoje eu não faço mais por isso, não faço por aquilo. Mas no seu caso foi um pouco mais, né? Não foi nem só um aprendizado, ela te ajudou, né? Porque foi exato. que você se tornasse uma coach de carreira. Poxa, eu sei de cada dor que a pessoa passa dentro de uma empresa, o que ela vive, o que ela sente, né? O que ela pensa. E como eu já vivi, pensei e senti isso, eu tenho como ajudar ela, eu tenho certeza absoluta. E eu acredito muito nisso, muito, muito, muito. Nas outras lives, eu não sei se foi antes de você, eu até falei, né? Eu falei, é aquela dor de dente que você tem, aí você fala assim para a pessoa, nossa, eu tive uma dor de dente, a pessoa fala assim, ai, eu imagino como foi, mas peraí, você já teve dor de dente? Não, nunca tive, você não sabe. Você realmente imagina, mas É, sabe o que é uma dor de é. dente, porque você só sabe quando tem essa dor. Fora isso, é muito difícil você saber, você pode fazer ideia, mas Você aquilo pode, você pode se colocar no lugar da pessoa, mas você não viveu aquilo, é diferente. é diferente, é completamente É. diferente. Agradecer quem entrou aqui no meio da nossa live. Deixa eu ver quem mais. Foi a Elizabeth, Walter Alemão. Te amo, viu, Walter Alemão? A Renan Mota. Renan, ou Renan Mota. Ou Muito Renan, é. obrigada. E espero que nosso assunto contribua de algum jeito com você. Qualquer coisa, seja você coach ou não. Uma frase, uma pergunta, uma reflexão que de verdade contribua com você. É esse o maior intuito do profissional de coach, é o nosso maior intuito com as lives. Dani, conta pra gente, por exemplo, algo que te impactou na sua carreira. Algo que você falou assim, nossa, por essa eu não esperava. Foi algo assim que impactou, foi bem, bem marcante para você. Você pode dividir isso com a gente? Contar assim, foi algo que eu não esperava, foi marcante para mim, me impactou muito. Recente? Recente ou... Que você quiser contar, do jeito que você quiser contar. Não precisa citar quem é a pessoa, nem se é homem, se é mulher. Não, não precisa. Ah, um caso de cliente, é isso? Isso, que te Ah, impacta tá. no processo. Que você fala, nossa, eu pensei que já tinha vivido tudo nessa carreira de coaching e isso de fato me impactou, sabe? Aquele assunto que sai da cabeça, fica martelando. Você dividiria com a gente? Como uma experiência, você diz, de algo que tenha transformado a vida das pessoas, é isso? Isso, ou alguma coisa que coaching tenha trazido para você, que você pensou assim, será que eu sou capaz de solucionar isso? Aí quando você viu, tinha solucionado um case, algo que Sim, te... sim, sim. Ah, tá bom, entendi. Agora entendi. Bom, sim, tem muitos, né, que a gente pode citar, porque assim, às vezes, uma pequena mudança para aquela pessoa é uma coisa gigantesca, né? Então a gente não pode medir né, o que é muito ou o que é pouco, porque às vezes para aquela pessoa, para mim, por exemplo, dirigir é uma coisa tranquila, mas eu sei que para muitas pessoas, para muitas mesmo, dirigir é uma coisa muito complicada. Então, se a pessoa andar 5 quilômetros, 1 quilômetro que ela ande com aquele carro, para ela é muito impactante. Então, o que eu posso, o que eu gosto dentro, não é nem um caso específico, mas, por exemplo, eu vou ter que dar um caso específico. Tem um caso específico, assim, de uma pessoa que me procurou realmente bastante chateada com a profissão, bastante triste, principalmente porque trabalhava com o marido, né? Então, esta pessoa, eu vou dar dois casos, tá? Essa pessoa me procurou muito, muito chateada, queria fazer uma transição de carreira, estava desesperada, porque né, estava meio difícil conciliar as duas coisas, trabalhar com o marido, cuidar de filho, administrar uma casa, na realidade, ela administrava uma fazenda com o marido. E aí ela, né, bastante chateada, bastante emotiva todas as vezes.
E aí, conforme o nosso trabalho, chegou um momento em que ela falou assim, não tá errado. Eu tô no lugar certo. O que eu preciso fazer é me posicionar de forma diferente. E ela agarrou aquilo com unhas e dentes. Falou, não, esse negócio aqui é meu. Eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo dar certo. Eu preciso fazer dar certo. E essa mudança de mentalidade entre, né? Ai, nossa, mas né, tudo acontece comigo, isso acontece comigo. Ai, só acontece esse tipo de coisa comigo, para uma mudança em que a pessoa pega as rédeas da própria vida e vai lá e faz. Isso para mim é uma coisa maravilhosa. Porque eu falo assim, era só uma pequena chavinha que precisava mudar. Porque, a princípio, a necessidade dela era outra, era mudar, era ir para outra cidade, morar numa cidade grande, fazer... Mas, aos poucos, conforme... Exatamente, o Jorge está falando, clareza é fundamental. A partir do momento que ela entendeu quem que ela era, ela falou, não, eu tô certa aqui, a mudança que eu queria fazer estava errada, né? Acho que isso é uma coisa. E uma outra coach que eu adoro falar do caso dela, ela queria fazer moda, eu já falei isso numa outra live, ela queria fazer moda e já é vocacional, né? Ela queria fazer moda e ela estava com receio de falar para os pais que ela queria, para os pais não, mas para o pai que queria que ela fizesse uma escolha mais tradicional, né? E aí ela estava com receio de falar que ela queria fazer moda e tal. E aí a gente começou a trabalhar, né, nessa questão de o quanto ela realmente queria, o quanto fazia sentido para ela fazer moda e o quanto fazia sentido ela escolher qualquer uma das outras duas opções que estavam, né, que o pai queria que ela fizesse. E aí a gente foi trabalhando bastante nisso, trabalhando no planejamento e no fortalecimento dela em relação à conversa que ela teria que ter com o pai. E aí, no fim, ela conversou, realmente conseguiu falar para o pai. E hoje, às vezes, a gente acaba acompanhando. Eu não gosto de largar nenhum coach, né? Eu fico ali só olhando, eu não consigo abandonar ninguém. E aí eu acompanho, porque primeiro, além de acompanhar, porque eu gosto, né? É acompanhar para falar assim, não, meu trabalho tá correto? Eu fiz, né? Tudo bem que o processo de coaching ele é metade, né? A gente traz as ferramentas e a responsabilidade é do coach de fazer dar certo. Mas, e a vida, né? Após processo de coaching, quem define sempre vai ser o coach, nunca vai ser a gente. Mas é bom que a gente acompanhe para saber o quanto foi efetivo, eficaz o trabalho que a gente fez, certo? Então, acompanhando hoje o dia a dia dela, ela faz diversas coisas, com certeza ela é multipotencial, ela faz diversas coisas, mas dentre várias outras coisas que ela faz, eu sempre vejo alguma coisa relacionada à moda, e aí quando você vê uma bonequinha, uma roupinha de boneca, né, já fazendo algumas coisas, então você vê a transformação em termos de o quanto eu quero uma coisa nos dois casos, né? O quanto eu tenho clareza do que eu quero. Uma não tinha clareza do que ela queria, mas ela tinha muita coragem para fazer as coisas. E a outra tinha clareza, mas não estava com tanta coragem assim de enfrentar, né? Tudo bem, são idades totalmente distintas, uma 17, a outra 30 e poucos, mas a gente tem os dois extremos e a gente vê como é que o coaching pode ajudar em de diversas formas. Né? Não tem só um ganho, né? E é o que a gente fala, o processo de coaching ele é sempre individual. A gente tem que entender isso, né? Que não dá pra gente. Existe um método, mas cada um tem uma necessidade. Acho que isso é o lindo do nosso trabalho.